Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 26 de fevereiro de 2021, são 21 horas e 21 minutos. Lição 11, combatendo o bom combate, começando com o nosso refletindo. Resposta número 1, o consumismo e o relativismo. Resposta número 2, vasos de honra feitos com materiais caros, ouro e prata, e de desonra, feitos com materiais baratos, pau e barro. Resposta número 3 é uma resposta pessoal. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Você, adolescente que está nesta caminhada do Evangelho, você precisa falar aquilo que é o certo, está correto, para quando você estiver já no final da sua vida, você poder dizer, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Novamente prisioneiro de Roma, agora sem esperança de ser solto e acreditando aproximar-se o dia da sua morte, o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta ao pastor e filho na fé, Timóteo, com um teor de despedida, exortação e advertência. Seu propósito era encorajar o jovem líder a dar continuidade ao seu ministério. Agora veremos o quanto os conselhos de Paulo a Timóteo podem nos orientar hoje. Veja que aqui Paulo está preso e mesmo assim ele encoraja a questão de Timóteo continuar na caminhada do ministério. Há pessoas que sempre fará completa diferença na nossa vida, vai nos encorajar a continuar seguindo em frente. No mundo que muitas pessoas torcem para as coisas darem errado, haverá sempre pessoas, Deus sempre colocará no seu caminho pessoas que irão te ajudar a continuar a jornada do cristianismo, a continuar com Cristo, a continuar no caminho que é o Senhor Jesus. A luta do dia a dia. Paulo diz que Timóteo, o jovem pastor, devia enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Cristo. Nós somos soldados do Senhor, nós precisamos continuar firme. Paulo fez uma analogia aqui com Timóteo que reflete fielmente aquilo que nós devemos fazer hoje, continuar como bons soldados de Cristo. E o soldado, ele está sempre pronto para obedecer às ordens do seu superior. Da mesma forma somos nós precisamos continuar aptos a obedecer a palavra do Senhor, a obedecer aquilo que Cristo nos mandou fazer, a obedecer a palavra do Senhor, porque muitas das vezes as pessoas estão perdidas no seu ministério, não sabem o que fazer. Por que não sabem o que fazer? Porque de fato eles estão no ministério por qualquer outra razão, menos por amor a Cristo. Então veja que aqui a nossa luta é do dia a dia, nós precisamos estar salvos hoje e continuar salvos amanhã. Então vemos que aqui nós continuamos a enfrentar os nossos desafios. Tanto uma pessoa que tem o ministério da palavra, de ensinamento da palavra, um pastor, um dirigente de congregação ou um líder de departamento, qualquer que seja o departamento, o seu ministério você precisa continuar firme, seguir em frente. Da mesma sorte, você que por alguma razão não tem um ministério ainda, você é um membro, você é uma pessoa no corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, da mesma maneira, você também precisa estar firme na sua caminhada. Preparados para correr. Além da figura do soldado que busca agradar o seu comandante, Paulo agora utiliza como exemplo a imagem do atleta em uma competição. Na antiguidade, além de buscar um bom condicionamento físico, os atletas precisavam compreender claramente as regras da competição de que participariam. Veja que nós estamos numa caminhada que nós temos que conhecer as regras. E o que seriam essas regras para nós hoje? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos orienta. Então nós precisamos compreender, ler a palavra, compreender a palavra. E porventura, se caso nós não entendermos a palavra, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, porque certamente Ele dará sabedoria e não lançará em rosto. Veja que o apóstolo Paulo fez uma analogia aqui com a questão
do condicionamento físico. Há duas coisas aqui que eu quero falar sobre a questão do condicionamento físico. A primeira é que muitas das vezes adolescentes da casa do Senhor fazem a sua matrícula numa academia, por exemplo, de musculação, uma academia, e começa a querer ter um corpo sarado, como se diz, né? Ter um corpo saradão, e dizem até que estão cuidando do templo do Espírito Santo. O negócio não é bem assim, você precisa ter uma certa disciplina. Por quê? Porque uma vez que você vai, de repente, para uma orientação médica, para uma academia, você precisa saber como estar nesta academia, se portar nesta academia, tanto homem quanto mulher, ou seja, tanto o adolescente quanto a adolescente. Mas eu quero pegar aqui mais a questão da adolescência, da menina. Geralmente as meninas, claro, estão começando a desenvolver o seu corpo e por alguma razão tem um corpo para o mundo atraente e começa a postar fotos em suas redes sociais mostrando mais do que se deve. Então você precisa ter cuidado nesse negócio. Se você precisa, por uma razão ou outra, ir para uma academia, faz o seguinte: vai com a sua roupa da sua casa, a sua roupa cotidiana do dia a dia, e na academia você troca a sua roupa. Não ande por aí, pelas ruas, com a sua roupa de academia, porque fica uma situação desagradável. E muitas pessoas vai até, como eu posso dizer, vai até questionar a sua santidade. Não é que você pode ficar na academia com a sua roupa e na rua não pode. Não é bem assim a questão. Aqui a questão é principalmente de dar bom testemunho. Você está numa academia, por exemplo, você está num ambiente, claro, você não vai usar um terno e uma gravata na academia, a não ser que você seja o dono da academia, de repente pode ser isso. Mas você que está na academia, você precisa estar com a roupa adequada para fazer o seu exercício. Mas você precisa tomar cuidado pelo seguinte: um dos exemplos que eu vou te falar sobre roupa, principalmente para as meninas. As meninas, por exemplo, veste 36, ou melhor, veste 38. Aí compra uma roupa 36, que é para dar uma esticada. Aí vai ficar uma vestimenta transparente, não vai ficar uma coisa legal para se ver. Por quê? Porque o mundo vai desejar o seu corpo. E isso é um perigo. Uma outra questão aqui que eu acho bastante interessante, que eu quero compartilhar com você, é sobre a questão do atletismo. Aqui que ele deu um atleta, né, deu uma ideia aqui, o apóstolo Paulo. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, na Espanha, no revezamento 4 por 100, eu acho que é assim que fala, teve um homem britânico chamado Derek Redmond, que ele chegou em último lugar. E ele foi aplaudido. Por quê? Porque depois de alguns anos de treinamento, Derek Redmond, ele é conhecido no mundo do atletismo, ele é um grande campeão, na verdade. Quando ele chegou nessa prova, durante a prova, ele teve um problema muscular. Eu não sei se foi uma distensão, se foi o tendão de Aquiles dele que rompeu, eu não lembro bem. Só que ele queria muito vencer aquela corrida, ele queria muito chegar no final da corrida, ele queria muito fechar aquela bateria de corrida. Só que aquele sofrimento dele parecia que era eterno, mas mesmo assim, ao invés dele desistir da prova, ele continuou firme, com muita dor, mas ele seguiu. E isso aqui é um pensamento para nós. Nós estamos numa jornada em que nós iremos sofrer, mas nós precisamos, assim como Derek, nós precisamos continuar seguindo a jornada. E ele começou a ir, até que saiu da plateia o seu pai, Jim Redmond. Chegou para ele e disse algo: você não precisa fazer isso, meu filho. Ele disse: não, pai, eu quero chegar até o final. Aí há uma questão que eu acho bastante interessante da analogia que nós podemos fazer, que o pai de Redmond levou ele até o final. E assim nós podemos dizer que o nosso Pai Celestial vai conosco até o final da jornada. Porque o importante não é você chegar em primeiro lugar nessa jornada que a gente vai para o céu,
O importante é você chegar. E veja que Redmond foi aplaudido por mais de 60 mil pessoas que estavam naquela situação, naquele quadro, naquele evento. Então veja que há um entendimento para nós que nós precisamos, nós sabemos do sofrimento que nós estamos vivendo, que vivemos e que viveremos, mas nós precisamos continuar firme no nosso propósito do Senhor. Vaso preparado para toda boa obra. Os vasos verdadeiros são como os de materiais raros, utilizados para ocasiões especiais, pois honram a Deus e servem aos homens com a boa notícia dos céus, ao mundo que é o Evangelho verdadeiro. Já os falsos não possuem valor algum, pois, por mais populares que sejam, não passam de impostores, hipócritas e desobedientes, pois não há verdade neles. São divulgadores de notícias velhas e sensacionalistas. Não são capazes de sobreviver à prova de fogo. São consumidos rapidamente. Vivemos num mundo que parece que todo mundo quer ter a razão de um ponto ou de outro. E, para fechar, nós precisamos compreender que nós somos vasos de honra. Apesar que a nossa essência nós viemos do pó da terra, mas em nós está o Espírito Santo, habita em nós o Espírito Santo habita em você. Então, como você é um vaso de honra da casa do Senhor, você é um vaso valoroso para o Senhor. Então as pessoas verão você como um vaso de ouro ou de prata, de grande valor. Entretanto, nós precisamos compreender que esse valor que temos vem da nossa essência, daquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Agora, há também de se valer do seguinte: o homem é a obra-prima de Deus. Lembra que Deus falou? Façamos do homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então veja que nós somos semelhança do Senhor. Então nós somos a obra-prima de Deus. Entretanto, há pessoas que estão indo para caminhos tortuosos. Mas você, adolescente da casa do Senhor, você continua firme. Então veja que você é um jovem, um adolescente de valor. Você é um vaso valoroso. Até porque você propaga o Evangelho do Senhor. E você não é uma pessoa hipócrita. E você não é desobediente. Você é uma pessoa verdadeira. E claro, você é obediente ao Senhor. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você continue firme no propósito desse caminho do Senhor, para que você, no final da sua vida, você venha dizer, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí você pode dizer, mas eu sou apenas um adolescente. Está muito longe ainda até o dia da minha morte. Bom, eu também espero que esteja bem longe. De qualquer forma, nós sabemos que o Senhor virá para nós a hora que nós não estamos esperando. O que eu digo não da volta do Senhor para buscar a sua igreja, mas eu digo da nossa morte. Há pessoas que vão para a eternidade muito jovem. Então você precisa ter cuidado, porque você pode ser um adolescente que irá partir para a eternidade cedo. Eu tenho alguns amigos que perdi na adolescência. Muitos adolescentes se partiram por razões, por algumas dezenas de razões. Então você precisa ter o cuidado de continuar salvo hoje e salvo amanhã e salvo até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí sim, quando você envelhecer, porque claro, eu desejo que você envelheça, você venha dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E você verá toda a sua carreira no Evangelho e você pensará: fui obediente ao Senhor, estou salvo na pessoa de Cristo. Eu levei a palavra do Senhor a sério até o fim da vida. Eu sou um bom soldado de Cristo. E isso é que vale, nós sermos um bom soldado do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!